Sejam bem-vindos ao Marianas e Dragões. Eu sou a Mari Magrani. E eu sou a Mari Ramos. E hoje a gente vai falar sobre A Corte de Gelo e Estrelas, que é um livro, uma novelinha ali, depois de A Corte de Asas e Ruína, que finaliza a primeira conto de trilogia Natal. ali de ACOTAR. Literalmente isso, a Mari resumiu bem. É um conto de Natal, aquele conto pra deixar o coração quentinho, pra você falar, nossa, que saudade dos personagens. Olha que incrível como eles estão vivendo depois da guerra. Mas assim, nada que acrescente muito na nossa vida, né? Sim, inclusive eu tava fazendo um pensamento sobre isso. Esse livro é o tipo de livro que eu gostaria de ter em Trono de Vidro. Tipo, um update, Nossa, assim, falou tudo. em vez deles estarem sofrendo tanto, lutando tanto, um momento de alegria. Porque a gente sente que os personagens da Romantasia nunca têm alegria. Eles estão sempre se lascando. Nunca! Não são felizes. Eles estão sempre lutando Aham. pela vida, quase Tipo, tá quase morrendo a qualquer morrendo. momento. Sempre chorando, todo mundo suado, guerra, batalha. Mas, por um outro lado, quando você pega a saga de ACOTAR e aí você lê os 3, né, primeiros, que vai encerrar ali a história. Inclusive, se você não leu ACOTAR, Corte de Espinhos e Rosas, Corte de Névoa e Fúria e Corte de Asas e Ruínas, não assiste esse episódio, que aqui a gente tá com spoiler dos outros 3, tá? Exatamente. E aí, eu acho que os 3 vão encerrar a história da Feyre. E aí, tipo, você acaba esses 3, e aí quando você tá lendo diretão, todos os 5, né, que tem disponíveis, esse livro 4, de Corte de Gelo e Estrelas, ele fica meio inútil ali, porque você Muito. quer paz ainda, porque a história ainda vai ter um livro gigante da Nesta, que a gente, inclusive, vai começar, depois desse episódio, os Sim. próximos já vamos… Corte de Chamas Prateadas. Já vai lendo Corte de Chamas Prateadas, porque a gente vai seguir pra ele. E, inclusive, eu sinto que é uma queda, né? Porque você lê os 3, você tá lá num… Tudo bem que, assim, o terceiro livro, ele finaliza bem a história da primeira trilogia. Tem coisas que ficaram aí em aberto? Tem. Mas aqui, ele meio que se fecha. E aí, esse livro, ele vem no ímpeto da Sarah J. Maas de deixar os fãs mais felizes, de lembrar um pouco mais dos personagens, de trazer um pouco dessa paz, justamente. Porque, como vocês sabem, Corte de Chamas Prateadas só foi lançado em 2020, 2021. Então, teve um gap bem grande ali entre a Corte de Asas e Ruína e a Corte de Chamas Prateadas. Por isso que ele vem com uma vibe mais, né… é apaziguadora, fofinha, tananã e tal, e não acrescenta em nada na nossa vida. Porém, algumas coisas em Chamas Prateadas começam aqui, né? Alguns desenvolvimentos de Chamas Prateadas. Eu Então, acho que se eu tivesse lido ele, por exemplo, alguns anos depois que eu terminei a primeira trilogia de ACOTAR, eu teria amado. Porque eu ia falar assim, nossa, que Sim. saudade do Rhys, que saudade da Feyre, do Cass, do Ezreal, né, da história ali e tal. Só que como eu li um atrás do outro, na época eu dei 2,5 pra esse livro de estrela. nossa! Eu li com ódio, tipo, caraca, que Amiga! livro chato, velho. Tipo assim, meu Deus. Eu li um dia, quando, Sim, né, eu li num dia também. eu li de novo em um dia também, que gente, é uma finura. Mas assim, caraca, que livro chato. Aí eu entrei no Goodreads pra falar mal, porque na época que eu li a ACOTAR, eu não tinha amizade que leu a ACOTAR, eu conheci isso no BookTok, e aí eu fui caçando. E aí eu entrei no Goodreads e eu fui reclamar lá. Entendeu? Aí eu encontrei várias pessoas falando mal, tipo… Nossa, esse livro tá parecendo um filme do Hallmark, aquela empresa que fica fazendo filme de Natal. Tipo, Sim, sei! e eu, caraca, eu senti isso também. Aí eu tava lá digitando. Pra que fez esse livro? Não teve desenvolvimento, não Nossa, teve que coisa nada. inútil, Tipo, meu Deus! Mas hoje em dia, tipo, se fizer um desse aí, de qualquer saga que eu gosto, eu vou ler rápido. Sim. Porque é tudo que a gente quer, né? Inclusive, naquele podcast que a gente comentou, do Call Her Daddy, que a gente falou sobre ele aqui no canal, inclusive, que é da Sarah J. Maas, né? Na verdade, a host recebeu a Sarah J. Maas. Ela fala muito sobre um livro de um casal de Trono de Vidro que queriam que acontecesse. Nossa! E ela cita de talvez fazer um conto de Natal ali sobre eles. Então, tipo assim… Ai, mas ó, conto de Natal pra aquele casal ali não vai estar combinando. não funciona! Não vai estar combinando, mas assim… Não. É porque literalmente é um casal que eles terminaram e assim, vamos ver, né? Tipo, foi literalmente isso. Vamos ver, a gente se vê por aí e acabou a saga. E aí você fica assim, Sim. e vamos ver o quê? Tipo assim, cadê o meu casal? Inclusive, quem já leu o Trono de Vidro sabe qual casal que a gente tá falando. Então, assim, Não podemos falar ainda. faltou, mas aí ela vai falar assim, vou fazer um conto de Natal. Eu vou dizer, faça. Porque ali precisava mesmo de um conto de Natal.
Precisava. Ai, gente, vamos começar então, amiga, nosso little episódio, porque hoje, como tem 28 capítulos esse livro, gente, é uma coisa bem levinha, a gente vai resumir ele inteiro nesse vídeo aqui de hoje. E já vou aproveitar pra fazer nosso jabá aqui do Marianas e Dragões. Sigam a gente nas redes sociais aqui embaixo, entrem nos nossos grupos de promoções pra aproveitar as promoções da Amazon, inclusive. Segue a Mari no Instagram, segue a Mari no TikTok, me segue no TikTok e no Instagram também. A gente conversa muito mais com vocês por lá. Inclusive, a Mariana tá super dos stories ultimamente. Então, corre Nossa, lá, gente, e pra tem garantir. gente que vem me caçar no Instagram, tipo, você parou de postar no TikTok? E eu assim, então. Então, Eu me tenho que segue aqui postar. no Instagram. É, eu tô só no Instagram. Mas eu vou arrumar um jeito de colocar automático pra replicar os vídeos do Instagram no TikTok. Eu acho que tem gente que nem usa Instagram, né? Será que tem esse bot aí pra fazer? Porque eu quero também. Quando você Amiga, descobrir, você me tem, mas avisa. eu acho que era $7 por mês, alguma coisa assim. O Lucas tinha achado pra mim uma Caramba, época. sério? É, mas assim, mas você coloca e faz, tipo, o cronograma. Aí ele vai postando, você põe cada vídeo pro dia da semana, acho que deve escolher música, não sei, ou talvez vai sem música, mas só do negócio de postar pra mim, tudo bem, porque eu não abro o TikTok, que isso me dá até Sim. ansiedade. Porque eu já tô tem tantos anos sem ir lá, que deve ter tanto, tipo, tanta eu coisa entendo, amiga. acontecendo que eu É nem vi. difícil, quem não cria conteúdo não entende, mas é muito difícil conciliar tudo ao mesmo tempo, gente. São muitas redes, muitos Não tá formatos, dando. muitas coisas pra você ter que fazer. É difícil. Ainda com o bebê na barriga, cara, que tá quase E a saindo gente já. tem um podcast, toda semana sai episódio, gente, entendeu? A gente tá Pois é. mantendo ali um negócio. Fique aqui, garanta o seu podcast. É. E é... e é isso. Bora então começar o nosso episódio de hoje. Bom, gente, o início do nosso livro, ele basicamente fala do ponto de vista da Feyre. E esse é um ponto legal da gente falar aqui, porque esse livro em específico, ele tem vários pontos de vista. O que traz enriquece melhor a nossa perspectiva de toda a história, né? A gente não tem só o da Feyre e do Rhys, a gente tem o do Cassian, da Morrigan também, né? Da Mor. A gente tem diferentes pontos de vista aqui que trazem um panorama mais geral. Então a gente vê que a Feyre, ela tá cuidando de Velaris depois da guerra. É um inverno, inclusive, nesse momento, e ela faz muito esse paralelo de como que era a vida dela antes de tudo acontecer, né, da trilogia, com agora que ela tá vivendo a vida que ela sempre sonhou, ao lado do parceiro dela, ao lado de uma família que ela escolheu, das irmãs e tudo mais. E a gente vê alguns fatos sobre o solstício de inverno, que é basicamente ali o Natal deles. Então eles têm a mesma tradição que a gente de comprar presentes pras pessoas que amam. A cidade fica toda iluminada, fica toda linda, todo mundo faz comidas quentinhas pra comer juntos em casa, tem aquela pegada meio suéteres e tudo mais. É o clássico Natal dos Estados Unidos, assim. É o Natal dos Estados Unidos. Exato. E é o aniversário da Feyre também. Ela faz aniversário no solstício de inverno. Ela nasceu na noite mais longa, né, do ano. Mais fria, mais longa, gente. Muito dramática ela. Mas assim, eles estão numa missão ali. Eu diria que o ponto alto desse livro aí é tipo, qual o presente que a gente vai comprar pra quem? Sim! Então, assim, Nossa, a gente vai sério. começar vendo essa busca, né? Será que presente que eu compro pra quem? O que eu vou conseguir pra fulano? E eu acho que é legal também que ela dá um pouquinho, não muito, mas ela dá um pouquinho de insight nessa vida dela aí de, tipo, administrando a corte noturna junto com o Rhys, que tem umas Sim, papeladas. É uma coisa, tipo, meio burocrática, assim, que a gente não vê muito, mas é tipo um Isso. trabalho. Exato, como se ela tivesse que resolver coisas tipo, ai, como é que tá a ONG tal? Quem que tá precisando de algo? O que pedem pro grão-senhor, sabe? Então ela meio que faz esse processo por aí também. E a gente já sabe que o Rhys também tá fazendo uma ponte entre as cortes ali, já que depois que a guerra acabou, a muralha caiu, tá todo mundo, né, tendo que viver uma nova vida nessa nova perspectiva sem a muralha. E ele eles tá vivendo esse novo tratado também, né? Tipo, que ainda é Isso. novo, frágil, mas… Exatamente, eles estão tentando entender como que eles podem apaziguar possíveis novos conflitos. Então, eles estão trabalhando ali em cima disso. E aí, no próximo POV, a gente vê um POV do Rhys, que eles estão lá nas Montanhas Lirianas, que também se torna um problema pra eles, a gente acaba descobrindo nesse livro. Ele e o Cassian, eles estão com essa missão
de cair em cima do Devlin, que é aquele, né, O como é que fala? treinador dos Illyrianos, né, o general dos Isso, Illyrianos lá. isso, o general dos Illyrianos. Eles estão caindo em cima dele justamente pra manter o treinamento das Illyrianas, né, das fêmeas Uhum. daquele acampamento, que é algo muito difícil, né, pra A ele gente não. sabe que elas lutaram um grande caminho, porque as mulheres ilirianas, inclusive, elas tinham as asas cortadas quando nasciam, porque elas eram um ambiente muito machista. Então agora eles estão tentando Sim, vencer isso dos antepassados e aquilo que foi ensinado pra eles e como eles não davam espaço às mulheres, não treinavam as mulheres, pra começar a treinar as mulheres. E esse Devon, ele é bem machista e ele é bem escroto também. Só que quem manda ali é o Rhys. Então, assim, ele tem que fazer o que o dono, né, o dono de tudo, o dono de terras, quer que ele faça. Só que tem que ficar exato. vigiando ele, porque senão ele vai fazendo mal feito, assim. Mas tem que treinar as mulheres também. Todo mundo que quiser lutar tem chance de lutar, se quiser. Sim. E eles também estão em cima dos ilirianos, justamente porque depois da guerra, muitas famílias e muitos clãs de ilirianos começaram a se revoltar, começaram a criar aquele burburinho de motim, sabe? De uma revolta, de uma possível revolta e tudo mais, porque muitos ilirianos não voltaram da guerra. Apesar de é uma coisa que eles falam, inclusive, né? Eles treinam a vida inteira pra ir numa guerra, pra lutar numa guerra, pra, né, ser alguém incrível nessa guerra. E se eles morrem na guerra, eles se voltam contra as pessoas que Não faz treinaram essas. sentido. É. Exato, é enfim, uma coisa que não cabe. Então eles estão ali monitorando vários clãs que estão entrando em revolta contra o Grão-Senhor da Corte Noturna por conta dessas perdas na guerra, né. Eles meio que estão tipo: "Ah, a gente não vai lutar por vocês não, tipo, se tiver uma outra guerra, nós vamos ficar entre nós". Mas isso daí não vai pra frente, né, porque eles precisam da corte pra poder continuar se mantendo ali, de pé e tudo. Então, se eles quiserem: "Ah, vamos separar aqui", eles não dão conta, porque eles precisam muito da corte noturna. Então acho que isso daí só não, Sim. mas é bom ficar em cima. É meio que uma insatisfação, só que não tem como muito sair daquela situação que tá, né, Uhum. daquele complexo entre eles. E a gente vê que o Cassian fica muito nervoso com isso, né, e ele quer resolver, ele quer entender como ele pode resolver também. E a gente meio que passa da parte do Rhys pro Cassian, já falando um pouco da Nesta também, porque a gente descobre nesse capítulo que a Nesta está tendo um comportamento autodestrutivo, né. Então a gente sabe que ela tá Sim. bebendo muito, que ela tá trancada num apartamento que ela comprou numa região de Velares que é muito decadente, assim, uma das mais decadentes ali daquela cidade, que ela Uhum. dorme com um macho a cada noite, que ela quer ficar só Ela bêbada vive e na não fala com ninguém. taverna, ela tá, Isso. assim, no fundo do poço mesmo. Desde a última guerra, eu acho que a Nesta sempre teve dentro dela isso muito de segurar muito as coisas pra ela e de, tipo, Sim, destruir ela mesma. Ao mesmo tempo que ela também tem comentários, tipo, muito escrotos com as pessoas que amam ela também faz isso consigo mesma. Então ela não tem, sim, como diz, esse carinho pra olhar nem os outros e nem a ela mesma. Então ela tá, assim, sim, sem esperança de nada e ela tá se destruindo ali. E ela bebe, bebe e dorme com macho cada dia pra poder, tipo assim, tentar, não sei, curar aquela dor que ela tá no coração. sim, E esse ponto de vista do Cassian, a gente vê o quanto ele se preocupa com ela. Apesar dele ser muito, ele tem uma vibe muito brutamontes, assim, de tipo, ele não tem. sei, ele é muito bruto, sabe, um homem das cavernas. Só que ele se Sim, preocupa com ela, porque ele fica observando ela, ele observa a rotina dela, ele sim, observa a vida dela. E ele fala dela com esse, né, com esse sentimento que ele consegue passar um sentimento pra gente, do jeito que ele fala dela. Então a gente vê que sim. ele tá preocupado com o que tá acontecendo ali. E inclusive, nesse ponto de vista do Reese, ele fala muito sobre o que ele vê o Cassian ele se vê um pouco no Cassian, né, às vezes, de não poder ajudar quem talvez ele ama, sabe. E assim, ele amar a Nesta e a Nesta amar o Cassian é algo muito subjetivo nesses livros, assim. A gente sabe que existe algo. No final de A Corte de Asas e Ruína, a gente sabe que houve ali uma fala dele falando que se arrependia só de não ter passado mais tempo com ela, de não ter tido tempo com ela, mas ao mesmo tempo é tudo muito velado, eles não falam, então ninguém fala, porque eles não falam e eles não Mas é um aceitam, então negócio muito forte, tipo, o papo deles darem a vida exato. um pelo outro, porque na guerra a gente viu isso, Sim, quando tá chegando, assim, nos finalmente, tipo, eles vão, entendeu? Tipo, eles entram na frente do outro pra sim, poder dar a vida, e é essa parada aí que eles fazem, mas não tem eles não conseguem comunicar, porque
um é um homem das cavernas e a outra tá lidando com os próprios problemas, entendeu? Não tá conseguindo Aham. comunicar, então tá difícil ali. Eles se bicam mais do que se conversam, sabe? Então fica Sim. difícil. E aí a gente vê o povo do Cassian também pra gente já adentrar um pouco na personalidade dele. Acho que ela fez isso de propósito, inclusive, que ela foi muito atrás da vida do Cassian. Então a gente vê ele indo até o Ramiel, que é aquela grande montanha que a gente conhece, né? Com É aquela que tem as as 3 estrelas em cima. estrelinhas. É. Exato, que é a montanha lá de Velares. E a gente Uhum. vê que ele visita um lugar próximo que foi onde ele nasceu, a vila onde ele nasceu, onde a mãe dele morava. E a gente descobre um pouco que ela foi muito rejeitada, sofreu muito, foi espancada, inclusive, pelos Illyrianos por ter tido um bastardo, né, que foi o Cassian. E, inclusive, ele volta depois de anos pra lá, descobre que mataram a mãe dele e ele dizima aquela vila de alguma forma, né, pela situação que Uhum. ele viveu. Então a gente conhece ele um pouco do passado do Cassian. Sim. E aí a gente volta pra Feyre, né? Que a Feyre, a gente tem essa onda aqui da ideia da vida da Feyre depois de tudo que aconteceu, porque ela visita muito o arco-íris depois desse pós-guerra, né? Então, ela ajuda a reconstruir o lugar, que é um lugar que tá bem em escombros, né? Como a gente sabe, teve muitas batalhas ali perto, algumas pessoas Uhum. morreram, inclusive, ela encontra a Ressina. É Ressina? Você fala como? É isso mesmo. Ricina. Ricina, que ela é uma férica artista, né? E elas começam a conversar, inclusive, sobre aquele lugar, sobre como a Feyre gosta de pintar e tudo mais. E ela fala muito sobre um estúdio específico, que era o estúdio de uma férica que acabou morrendo na guerra. E ela fala: por que você não usa aqui, né? Compra pra Uhum. você usar, pra você fazer suas coisas, pintar, ser o seu estúdio. Mas a Feyre fica meio Ela assim, fica com não aquilo na seja cabeça. E eu assim. acho engraçado, às vezes, assim, eu acho que o senso de dinheiro que esse povo tem não é um negócio muito que faz muito sentido pra mim. Por exemplo, pra mim, gastou ali quanto? Não sei quanto gasta. Ela tem uns comentários tipo: "Ah, isso daqui vai custar muito. Ah, isso daqui é muito caro". Eu penso: "Gente, como assim?" Porque pra mim ela Pois tem dinheiro é, pra comprar tudo que ela quer. Aí, sim. porque comprou um gente, o Reese como é que eles fazem? Imprime dinheiro? Dinheiro não é infinito? Entendeu? Tipo, pra mim é Como é que infinito. funciona o socioeconômico de Acotar? Como é que tá funcionando? Sistema monetário. Vamos aí, sistema monetário. E tem alguém imprimindo cédula? É o quê? É ouro? É diamante? Tipo, o Reese não é dono de tudo? Ele não é o É, grão senhor? cara. Que é isso? Que ela fica numa miséria, tipo, ai, porque eu não sei se Pois ele vai é. poder comprar esse espaço aqui pra mim, tipo, será? É muito caro, não posso. Tipo, no fim do livro ele vai lá e compra uma casa. E aí ela, tipo, nossa, mas não pode, é muito caro. Sim. Gente, ele é dono de tudo, o que essa mulher tá preocupada com valor de coisa? É muito bizarro as diferenças, assim, que a gente vê entre Feyre e Aelin, né? Porque enquanto uma, tipo, Sim, sempre se compra preocupa com sem dinheiro, com dó. as Aham, aham, a outra compra sem dó, ama os melhores tecidos, compra sim. apartamento, compra um monte de coisa, assim. Uhum. E a outra, tipo, meu Deus do céu, será que vai dar o dinheiro pra semana, sabe? Tipo, ela tem muito dinheiro, sabe? Aí Reese, Mas eu tipo, acho que. ah, porque eu aumentei teu salário. Salário? Como assim salário? Tipo, não é infinito a posse dessa Sarah mulher? J, mas Tipo, explica pra gente como é que funciona ali o sistema de é, grana desse universo, que como a é gente que tá precisando ter funciona? Tá uma escavando e logística. achando ouro? Enfim, esse pensamento que veio Eu amo. introduziu. Eu falei, entendeu? É isso. Eu amei. Mas simplesmente a gente tem esse POV muito grande da Feyre, inclusive, falando sobre esse processo dela de tentar se entender depois, que ela não pinta depois da guerra também, ela não consegue mais fazer isso, né? Com os horrores da guerra, ela não vê necessidade. E eu acho que tem um ponto nisso tudo que faz a gente repensar muito sobre essas catástrofes que a gente vê muito, que a Feyre ela fica com essa sensação de tudo ser muito banal pra ela se importar o suficiente, né? Então, como ela passou por muitas mortes, ela viu muita gente morrendo, ela percebeu que ela poderia não ter voltado da guerra, o Rhys poderia não ter voltado da guerra, mas os dois voltaram, e aí ela percebe como
cada coisa que ela se importa, como por exemplo pintar, como por exemplo ter um estúdio pra ela pintar, fica muito banal perto da grandiosidade que é uma guerra, Uhum. do fio da vida, sabe, de tudo isso. Sim. Então a gente tem um pouco dessa reflexão durante esse processo. E a gente vai pra um POV da Morgan, inclusive. Nada a ver, né, cara? A Morgan tem alguns POVs, eles não são muito úteis, você não sente? Eu achei que pra mim podia ter cortado todos, porque, tipo, ela só fica, ai, vou fazer plano de ir pra não sei da onde, aí vou pra casa do Varian, ai, vou lá pro Callias. Tipo assim, Sim. eu acho que Você vê que ela. a verdade é o seguinte, esse livro inteiro, ele é um grande vou dar o quê pra quem no Natal e vamos ter um filho, entendeu? Acabou o episódio aqui, Sim, gente. Pode fechar o vídeo e ir sim. pra casa. Vamos engravidar? Vamos, compramos uma casa. Todo mundo ganhou presente, Nesta foi embora puta. Cassian jogou fora o presente. Pronto. E acabou, passa E os acabou o créditos. episódio. Um beijo, gente. Espero que tenham gostado. Tchau. Tô brincando, É gente. literalmente tô brincando. isso, cara. Ela não mentiu. É literalmente Mas isso. assim, é o que eu falo. Eu lembro da raiva quando eu tive lendo esse livro, que eu fiquei, caraca, não vai acontecer mais nada. Tipo, Não vai acontecer mais nada. mas Inclusive, eles estão agora, felizes, a gente... né? A gente também tem que acostumar com isso. Tipo, ver o pessoal sendo É. feliz, né? Aproveitando a vida. E aí a gente entra em um ponto muito forte, que é, cara, a gente não gosta de ler pessoas sendo felizes. A gente gosta de ler pessoas Cara, com problemas que estão quase morrendo e precisam lutar pela vida e é que tem algum verdade. problema ali envolvido. Pessoas felizes a gente não gosta. A gente Cara, gosta e- de ser feliz. Mas a gente é hipócrita, porque a gente fala assim, escreve aí um livro dos meus personagens sendo felizes. Depois que acaba a Pois saga. é. Só que se escrever, a gente vai reclamar, tá vendo? Ai, a gente reclama à toa também, cara. Cara, pra vocês terem noção, Mas é esse livro isso. tem hot e a gente reclama dele. Ai, mas ele foi bom, porque esse daí é o hot da parede, que joga quadro. É, pô, esse é muito bom, bom. hot. Você fala mal desse livro, mas tem um hot sim. Não, esse livro foi salvo pelo hot da parede. Adorei. Bom, nesse POV da Mor, a gente basicamente vê como ela tá meio que pulando de galho em galho, entendeu? Ela não se sente pertencente ali 100%, ao mesmo tempo ele fala que vai levar ela pra algumas missões lá no continente pra tentar entender o que as rainhas humanas estão preparando. Ao mesmo tempo, ela vai até a Corte dos Pesadelos, ela vê que o Kerr... É Kerr que fala, é pai dela, né? O Kerr. O Kier. Kier e o Aerys, eles estão conversando muito ali, porque a gente já sabe que o Aerys já estava próximo deles, inclusive no terceiro livro, e vê como as coisas ali estão, né, andando, e ela fala muito sobre os traumas dela, mas o que só reflete pra gente que talvez ela não esteja contando pra gente 100% a verdade, já que o Aerys não é tão ruim assim como a gente imagina, Ela né? ela tem muito segredo, né? E a gente vê que ela é uma pessoa Ela que ela tem. tem várias camadas ali. E assim, por mais que a gente saiba que, houve algum abuso, né, com ela, a gente sabe que houve algo muito Sim. sério, mas assim, de detalhes perfeitos daquilo que aconteceu, a gente não tem, né? E aí a Sim. gente vê o Aerys trabalhando junto com eles desde o outro livro, porque, tipo, quem é o mais escrotão é o pai, né? Que é o. Como é que é o nome dele? Sim. Eu esqueci o É nome o dele. Kier. Não, o pai do o Aerys. Beron. O Beron. O Beron que é o mais escroto. Só que aí a gente vai ver que o Aerys, ele tá ali, tipo, trabalhando junto pra poder resolver os problemas. E aí ele vai, inclusive, trazer até um problema que Tamlin tá enfrentando, que diz que as bordas lá dele da corte primaveril estão fracas. E aí a corte noturna vai ter que ajudar, porque, cuidado, Tamlin ficou sem nada quase, tá todo lascado. Cara, então mas agora, eu tenho uma raiva dele nesse livro, amiga. Sabe por quê? Porque eu acho que ele se faz ainda mais de vítima. Aí ele fica no espacinho de vítima, fica pedindo perdão, né? Mas assim, tá ok também, mas. Ai. É porque eu não curto muito ele, sabe? O negócio de botar Eu não hematoma em curto mulher também. não é comigo. Pra mim, ele morreu ali. Não é comigo essa vibe, Entendeu? sim. Não vou estar perdoando, entendeu? Tipo assim. Eu fico muito brava com essas coisas. E assim, Não eu gosto. fico brava que ele. O Lucien, ele fala muito sobre o Rhys chutar macho que já tá, tipo, no chão. Bater em cachorro morto. Isso, exatamente. Só que eu sinto que o Tamlin não faz nada pra. Sabe?
ele tá no chão e ele não. Ah, beleza, Tipo, tô no para chão. de Ele quer ficar se se fazer de sentindo mal. coitado. Tipo, ele sente pena de si É. mesmo, mas não levanta pra mudar a situação daquilo que ele tá, né. Sim. Ele tem muitos problemas, né. Desde criança, Ele esse tem. menino, ele precisava de uma terapia fortíssima pra poder resolver, né, gerenciar a raiva dele, os sentimentos que ele não fez. Mas, de qualquer forma, É. pra mim, não vai justificar ele agredir uma outra pessoa, né, e jogar em cima dela os problemas dele. Mas ele precisa de terapia, gente. Ele tá ruim. Ele precisa. Ele não tá bem. E inclusive o Reese, apesar de ele não gostar do Tamlin e ele querer matar o Tamlin ainda, ele ainda se preocupa com essa questão dos humanos e de como que, enfim, ele vai fazer pra que essas fronteiras não fiquem a esmo, né? Pra que elas Sim. sejam protegidas ali daquele ambiente que o Tamlin não tá fazendo a parte dele. Inclusive, o acordo com as rainhas humanas, esse negócio, vamos selar a paz, porque a gente lembra que elas são bem escrotas, né? E tudo aquilo que eles Sim. fizeram lá, tipo, isso tá meio mais ou menos. Então, assim, não é uma coisa que acabou de acabar essa guerra. É. Estão todos, né? Quem viveu, viveu ali. Mas ainda tá tudo muito frágil. Os acordos ainda estão muito frágeis. Então, é um momento propício pra qualquer um que quisesse fazer uma rebelião atacar agora. Tipo, o pessoal lá do acampamento liliano Exatamente. tava numa vibe dessa aí, por isso eles estão vigiando, pra não dar um problema ali. Mas e se as rainhas humanas resolverem do nada, vamos aproveitar agora que eles estão meio que se reerguendo e vamos vamos vir por cima? Ou algum grão-senhor, Exato. tipo, vai dar um golpe e pegar o poder de tudo? Então, tá tudo muito frágil agora. E aí eles estão meio que lidando com essas coisas, né, de estratégias, Sim. estatísticas de guerra ali, o que aconteceu, enfim. Até porque as rainhas mortais foram pro canto delas e não se ouve mais falar das divas. Então, assim, o que está acontecendo que não se ouve mais falar dela? A gente sabe que a Vassa agora está com o Jurian e com E o o Lucien. Lucien. Inclusive, eles até se chamam de bando de exilados. Inclusive, eu amei, tá? Eu adoro É esse trio, bonitinho. cara. Eu gosto desse trio É também. bonitinho. Eu queria, inclusive, Pois é. que viessem a cotar 6 um pouquinho mais do trio aí. Eu também queria. E eu shippo muito Lucien e Vassa, tá? Pra ser bem sincera. Eu acho que super rolaria. E eu acho que ele combina mais com a Vassa do que com a Elaine. E a gente já vai ver um pouco disso aqui também. Mais indícios de que provavelmente vai rolar Elaine e Ezreal, tá, gente? Nesse livro. Fortes Eu indícios. queria, na verdade… Enfim, nos próximos episódios, eu a gente também vai queria do conhecer próximo. a Gwen, entendeu? E aí a gente vai… Isso. É porque Eu queria ela todo o também. meu romance, esse chip que criei da minha cabeça do Ezreal com essa Gwen, foi por causa de um edit que eu vi. Eu vi um edit, Mentira! uma fanart assim, eu falei, Ai, Aí eu me gosto pegou. muito deles. Eu gosto muito sei deles, lá, mas é porque eu não a sei o que a Sarah J. Elaine, Maas pra vai mim, fazer. ela era boa com o Tamlin. Eu não queria que o Tamlin tivesse alguém, não. Ele Eu é também muito não. podre. Mas a Elaine podia ficar com alguém Com o meio, Lucien, tipo… ela não combina. Eu não sei, cara. Eu acho que até o Lucien tava ok pra ela. Aí o Jurian ficava com a Vassa. Ou não? Você acha? Não sei. Ai, sei É porque lá. eu, Tá meio… eu não sei. Toda vez que eu vejo o Lucien e a Elaine no mesmo rolê, parece que ela, tipo, evita É muito porque o ele, problema assim. é ela, né? Ela evita… Enfim, eu acho que ela Então já tá temos aí o apaixonadinha pelo Ezreal, mas… Eu não sei, Eu tenho quase cara. certeza. Inclusive, nessa parte foi uma parte que eu não lembrava e que eu fiquei chocada quando eu li, porque eu não esperava. Porque a gente vê que eles estão comprando lá os presentinhos, né? Um pro outro, papapá, papapá. E aí o Cassian vai numa loja, que é de um dos caras que foi pra uma guerra e tudo mais, um iliriano. Se chama Refúgio do Vento, inclusive. E ele visita esse lugar pra comprar, pra fazer compras de Natal. E ele conhece a filha desse cara. E aí a gente vê que ela é super assim, arretada. Que ela fala, tipo, eu não quero sua caridade, entendeu? Ele até oferece pra Aham. ajudar ela. Ela fala, eu não quero sua caridade. Ele fala, não, então eu vou comprar tudo que o meu dinheiro proporcionar pra te ajudar. E ela pega tudo e vende pra ele. Mas Uhum. ele até fala várias vezes que essa mulher, ela é uma iliriana e que ela lembra muito a Nesta. Inclusive, ela vai ser amiga, né? No próximo livro, ela vai ser uma das personagens do Exato. próximo livro. Porque ela é muito, tipo, empreendedora. Ela é, tipo… Ela foi lá, abriu a lojinha dela e vive por si só, sabe? Ela cuida das coisas dela, Sim. ela gerencia os negócios dela. E ela é muito independente, assim. E aí, tipo, Sim. é uma das ilirianas que veio nessa nova onda onde as mulheres têm voz, onde as mulheres também conseguem alcançar, né, as coisas que Isso. querem. Então ela é um exemplo muito legal disso, de tipo assim, né, de empoderamento, assim. Sim, exatamente. E o Cassian vê muito isso nela.
E os dois meio que são tidos como uma pária ali naquela sociedade liriana, né? Então, eles meio que se sentem apoiados. E aí você vê ali uma cena dos dois e a gente vê que ela vai aparecer lá no próximo livro também. Uhum. E aí, a gente vê que a Feyre vai até o Arco-Íris junto com a Elaine pra comprar presentes e tudo mais. Que ela pinta muitas telas e ela volta a pintar, né, depois daquele estúdio. Que ela passou por horas aterrorizantes. Ela pinta, inclusive, a fera que ela é de Ouroboros. Inclusive, eu vou falar sobre isso porque ela dá de presente pras Ela pessoas. dá. Pintura, eu acho isso uó, cara. Tipo assim, mas olha, ela pintou e deu pra ele de presente isso, e ela mesma chorou. Foi nem ele. Você percebeu isso? Ele olhou Sim, e ele, os meu olhos dela Deus, encheram de lágrimas. os olhos dela, tipo, não é a pessoa que tá recebendo. Ela fica fazendo umas pinturas que eu ia ter medo de ver essas coisas, mas assim, é o que tá dentro da alma, sabe? Que ela pinta do Sim, coração quem somos dela. nós, né, amiga, Nós, pra quem somos julgar. nós pra julgar, amiga? Tadinha, ela tá superando, Exato. entendeu? E a gente que. Exa Coitada. Mas ela vai entrar nesse capítulo aí, ela vai entrar nesse estúdio de novo, né? Que é aquela. Como é que é o nome da Vai. mulher? Ricina levou. Aí ela Ricina, vai entrar Ricina. lá, tipo, ela entra como quem não quer nada, ela até bota um disfarcezinho, porque ela não quer que ninguém descubra que é a High Lady, que é a Grande Senhora. Aí ela entra lá, aí ela faz, tipo, com a magia dela, ela vai conjurando magia lá no espaço, e ela consegue visualizar o que ela pode fazer com aquele espaço. Então, tipo assim, a Ricina plantou a semente lá nos primeiros capítulos, agora ela tá comprando essa ideia. Então, tipo, agora ela quer abrir um Sim. estúdio, e ela quer reformar aquele estúdio, e ela quer ensinar pessoas, vender as telas dela, ela quer que seja um espaço onde pessoas possam vir e superar suas dores através da arte, através da Sim. pintura, assim como ela também fez. Então, eu acho muito lindo, sabe? Uma coisa mais bonitinha, assim, no Natal. Fofo Solidária. demais. Tem uma vibe meio solidária esse livro também, sabe? De ajudar as pessoas que sofreram com essa guerra toda. Sim. E aí, a gente vê um POV muito importante também, que é o que a gente volta lá no Tamlin, né? Que é o POV do Rhys, ele vai lá no Tamlin, ele vê que ele tá acabado e tudo mais, e que ele não tá delimitando as fronteiras, e a gente vê como que ele tá, tipo assim… Eu imagino… Você já assistiu Vingadores? Já. Eu imagino o Thor, quando ele tá com aquela barrigona e tomando O Thor cerveja, com um monte de bêbado. Eu imagino o Tamlin desse jeito. Ele tá, mas parece que ele tá um Acabado. pouquinho mais, assim, amadurecendo um pouco, porque ele começa a tomar ciência daquilo que ele fez, e ele fala, será que ela vai me perdoar? E aí o Rhys até fala, bom, ele disse pra ela ser feliz, ele não pediu perdão, né? Mesma coisa, Sim. o Tamlin pergunta pro Rhys, será que você vai me perdoar? E aí o Rhys faz um pensamento, tipo, mas ele também não me pediu perdão. Então, tipo assim… Sim. Eu acho que ele tá com dificuldade de falar, me perdoa, né? Mas ele achou que, por ele ter salvo a vida da Feyre lá no último livro, que agora, tipo, vai todo mundo viver feliz, entendeu? Vamos ser amigos, Sim. grande família. Peguei sua mulher, entendeu? E vamos ser felizes, tipo… Eu acho que o Tamlin, ele não tem real consciência do que ele fez, talvez. Não. Por isso Mas que… tá por caindo. isso que ele fica… Tá vindo aí. Eu sinto que tá vindo aí também. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que tá demorando, entendeu? Pra vir. Tá. Porque ele não… Eu sinto que ele tá tão jogado às traças… Como se realmente ele fosse a vítima de tudo aquilo e ele não tivesse tido culpa de ter recebido tanto ódio da Feyre, do Rhys, naquela proporção, dela ter acabado. Não, é como se ele achasse, eu fiz uma coisinha ruim, mas não compensava. Não era pra Ela você ter literalmente destruído foi toda a minha embora corte. com hematoma no pescoço, hematoma no braço. Tipo assim, Exato. você machucou essa mulher, meu filho. Tipo, Sim. vamos ter. E, tipo assim, e outra coisa também, eu acho que o peso de a gente ter um personagem como o Tamlin, não, tipo, da Feyre não ter permanecido dentro da fantasia e dentro de um público-alvo que é um público feminino, que é o que mais lê a Kotar, eu achei isso incrível. Porque ele vai retratar uma também. violência doméstica e um cenário de… Essa mulher fugiu e foi embora. Se ela ficasse dentro dessa casa, ela podia não estar viva. Porque é uma Sim. coisa que a Sarah J. Maas retratou ali, tipo, bem fantasioso. De uma forma, tipo, num nível que, isso aqui não é a realidade das mulheres. Mas, de alguma forma, a gente faz essa conexão com a vida real. Faz, Porque com certeza. uma violência ali doméstica que uma mulher sofre, o que a Sarah J. Maas tá passando? A Feyre foi embora. Ela largou Sim. esse homem ela não ficou esperando ele ficar uma pessoa melhor, resolver Sim. se tratar, porque até agora ele já perdeu a mulher,
ele até agora ainda tá nesse processo. Então ele não, tipo assim, ele ainda não conseguiu resolver os problemas dele. Esse cara é perigosíssimo. Então Exato. assim, ai, porque eu não quis, mas fez, entendeu? E Exato. ele machucou ela. O ponto principal disso é que não só machucou, como também vendeu as irmãs, Sim, colocou Hybern no meio só pra conseguir o que ele queria. Então, assim, sim. isso não quer dizer que ele não seja passível de mudança no futuro. Existe essa possibilidade, assim É, como todo mundo é claro. passível de mudança. Sim. Mas Ela não precisava estar dentro da casa esperando ele mudar. exatamente. Isso não quer dizer também que todo mundo. Que o que aconteceu com ele tá errado, sabe? Que ele não É. merecia as coisas que aconteceu. Ele merecia. Sim. Ele merecia porque foram as escolhas que ele tomou a partir da decisão que ele tomou ali de toda a situação, entendeu? Sim. Então, dá pra você se situar dentro desse processo e você ver realmente que a ficha dele tá começando a cair. Sim. Que a coisa tá começando a pesar, que ele realmente acha que ele teve culpa Sim. em tudo isso, porque ele realmente teve. E é aí que para de ser vitimismo e começa a ser um pouco de retomar as coisas. Mas vamos ver, né? Porque até agora não temos tanta notícia dele nesse processo. Aí a gente vê que eles começam a arrumar tudo pro solstício, né? Que eles começam a colocar vários galhos, né? Ver o jantar com comidas de costume. A Elaine ajuda muito a Nuala e a Ceridione na cozinha pra poder, né, fazer o jantar juntas e tudo mais. E a gente vê que as irmãs, a Feyre e a Elaine, elas acabam se firmando muito nessa dor de não ter a Nesta junto, né? De não. Elas começam a Da Nesta não conversar aceitar. mais, né? E, tipo, desabafar juntas. É. A Elaine começa a falar mais, porque a Elaine fica muito calada. A Elaine não fala muito. Uhum. Só que agora ela começou, parece que ela começou esse processo mesmo de falar, né? Conversar ali dentro da medida do De possível. se sentir parte ali, né? Do Exatamente. círculo, inclusive. E a gente vê diversas tentativas da Elaine ou da Feyre de tentar, tipo, chamar a Nesta pra estar participando desses momentos, pra estar fazendo alguma coisa. E a Nesta se recusa. Tudo bem, ela tá passando, né, por um momento que é muito difícil, mas eu acho que se ela não põe isso pra fora, ela não busca a ajuda das pessoas que mais amam ela, que são as irmãs, como que elas vão ajudar? Tipo, eu entendo, todo mundo ali passou pela guerra, todo mundo ali perdeu o pai, elas estão na mesma dor. Sim. Só que a Nesta lida de formas diferentes, porque ela tá lutando contra si mesma também, né? Ela tá, tipo assim, Sim. tentando sobreviver ali. Lidar com tudo isso. Cada pessoa lida com o luto de uma forma, assim. E você vê que o da Nesta é totalmente over dos das outras pessoas. E a gente começa a perceber um pouco mais sobre isso. Inclusive, nessa cena em que a Feyre vai até o Covil do Lobo, que é essa taverna que que a Nesta tá se afundando. Sim. O Rhys até comenta que, tipo, é uma das tavernas mais deprimentes que ninguém em sã consciência sabe? De valor vai até esse lugar, então é bem chulo mesmo. É que E ela elas acha que ela merece conversam, isso, né? Esse que é o ponto. Ela não acha que ela Exato. merece estar ali participando com a Não. família, vivendo algo bom, porque ela passou por umas perdas muito pesadas e muitas pessoas morreram na guerra, então acho que ela Sim. também joga uma culpa ali, tipo, cara, o nosso pai morreu. Eu não posso ser feliz, eu não Sim. posso me divertir, eu não posso estar tendo um momento de alegria. Sim. E aí ela vai se colocando em situações horríveis. Eu sinto que essa perda do pai dela fica ainda mais forte pra ela, justamente por conta dela ter tratado ele mal por muito, muito tempo. Então ela Sim. tratou ele mal desde o momento em que a mãe dela morreu e elas tiveram que, né, elas perderam toda a fortuna e tudo mais. E aí ver ele voltando com os barcos e em nome delas, eu acho que e morrer por elas, literalmente, eu acho que pesou na Nesta de uma forma diferente. Sim. Por todo esse tratamento que ela deu pra ele. E agora ela só tá se afundando. Inclusive, agora a Feyre vai falar com ela. Vai falar que ela quer que a Nesta venha na celebração de solstício de inverno pra passar esse tempo com eles. A Nesta não quer ir, porque a Nesta também não se sente pertencente àquele círculo, que ela até fala de família feliz, né? Que é todo mundo alegre, todo mundo feliz depois dessa guerra, ninguém Uhum. com dor nem nada, todo mundo muito feliz. E ela fala pra Feyre, você não me deu o dinheiro do meu aluguel, porque quem paga tudo isso, inclusive, é o Rhys e a Feyre, né? Uhum. E a Feyre fala, olha, eu vou te dar o dinheiro se você vier no solstício de inverno, se você vier comemorar com a gente. E ela fica puta da vida, né? Obviamente, toda ressentida das situações. Ela sente um pouco humilhante, mas também não consegue mudar a Não situação faz nada dela, pra né? mudar, né? Arrumar um Sim. trabalho, alguma coisa, tipo, sei lá. Não precisava, né, dela viver sozinha, né? Mas. Não precisava. Mas assim, de algum modo eu sinto que foi uma das coisas legais de ver no próximo livro. E a gente vai passar por tudo isso. Vai ser um livro bem
intenso emocionalmente, Vai. assim. E aí a gente vê o Reese conversando com a Mor e eles falam muito sobre os territórios e tudo mais, e ele fala que vai levar que a Mor vai numa missão lá pras terras, pro continente, pra tentar entender o que as rainhas féricas estão as rainhas mortais estão tentando fazer e tudo mais, e a gente vê que ela tá nesse conflito de: "Ai, vou ou não vou", porque a partir de agora a Corte dos Pesadelos vai começar a vir pra Velares, né, como a gente viu no acordo do terceiro livro, que eles falaram: "Ah, beleza, a gente luta com vocês, mas a gente tem que ter acesso a Velares, porque vocês esconderam isso durante milênios e a gente quer ter acesso a essa cidade maravilhosa". Então, a partir de agora, eles vão começar a vir aos poucos pra Velares, né. No próximo capítulo, a gente vai ver a Feyre indo, né, até um ateliê de uma mulher chamada. Como é que é o nome dela? É, Araneia? É uma tecelã. é, Ela vai no ateliê de sim. uma tecelã. Ela fica andando muito ali naquele bairro ali, né, de artistas. E aí, essa Uhum. tecelã, ela faz uma tapeçaria que o nome é o Vazio. Ela perdeu o esposo nessa guerra e tudo, e aí ela faz um fio que é o fio da esperança. Tem super um significado ali, e a Feyre fica olhando pra essa tapeçaria um tempão. Então ela meio que sente aquilo ali no coração dela e compra. Aí eu não lembro pra quem que ela vai dar. Sim. Mas vai dar pra alguém, essa tapeçaria aí. Não, ela fica pra ela essa Ah, ela tapeçaria, fica pra inclusive. ela? E ela coloca como eu não lembro, eu acho que ela coloca ali no estúdio dela para as pessoas lembrarem que existem esperança, entendeu? Que Ah, é existe a verdade. esperança Ela vai ainda decorar o estúdio dela, sim. no meio do vazio, sabe? É, verdade, verdade. E ela vai depois até o estúdio dela, né, que ela vai comprar ali. E aí, vai começar a desenrolar aí só essas negociações assim, comprou o estúdio. Aí ela conversa bastante com essa Ricina, que tá ali junto. Tem essa tal dessa Sim. Polina também. Tem um monte de gente que não precisa da gente lembrar, porque essas É, pessoas aí, tipo assim, figurantes, né? E aí ela vai ter uma isso, conversa com figurantes. a Amren muito boa, né? Essa conversa Muito aí. boa essa E a conversa, gente cara. vê que a Amren, ela tem um olhar pra Nesta diferente de todo o resto das pessoas. Por alguma razão, a Amren, ela consegue se conectar mais com a Nesta e ela se põe Sim, mais no lugar da Nesta. Em vez de olhar, tipo, de fora e tipo, ah, você tem que estar feliz, você tem que ficar alegre, levanta daí dessa cama e vai fazer alguma coisa, não sei o quê. Ela olha pra Nesta com um olhar mais humano e ela entende que Nesta precisa de espaço. E ela fala pra Feyre, dá sim, espaço a ela, dá tempo a ela. Porque a Nesta fica tentando colher, sabe? Porque ela sabe que a Amren e a Nesta conversam. Então, assim, então a Feyre tá, tipo assim, querendo saber informações e tudo. E a Amren fala, cara, não vou te falar, não vou ficar abrindo com você sim. as coisas que eu converso com a Nesta e tudo. E assim, eu entendo, tá, essa questão da Eu Nesta também. sentir diferente. E eu até trago um pouco pra um ponto de, às vezes, eu falo muito que às vezes tem pessoas que elas têm uma positividade tóxica. Porque você fazer o outro sentir mal porque ele tá Sim, por estar chateado se com uma situação. Tipo, sim, eu não sou obrigado a ficar feliz se eu não tô feliz. sim, Tipo, aconteceu uma coisa, nossa, caiu aqui uma lama, sujou toda a minha roupa. Aí a pessoa, ah, não, você tem que ficar feliz, vai sim, dançar na lama, vai ser feliz. E eu, tipo, não, eu tô com raiva porque tô com a minha roupa cheia de lama. Então, assim, é um sim. exemplo, mas. Eu sinto como, não que seja proposital, mas talvez essa positividade aí da Feyre, da Elaine, todo mundo nesse clima de Natal, esteja sendo tóxico pra Nesta, porque ela não tá nessa Sim. vibe, ela não tá sentindo isso. E ao invés de abraçarem ela, né. É tipo, tá tudo bem se você não quiser, tá tudo bem, a gente Sim, vem aqui, a gente fica junto com você no seu tempo. é, A única coisa que eu não gosto da Nesta fazer é a grosseria com as pessoas e tipo. sim, E o que me irritava muito, não agora, porque agora ela tá fazendo igual com a Elaine e com a Feyre, era o tratamento diferenciado para as duas irmãs. Porque eu penso, se você tá se sim, sentindo assim, e é por isso que você tem certas atitudes, então trate todos iguais. Porque se a é, Elaine tá recebendo um carinho que a Feyre não tá recebendo ali quando vivia com o pai, isso me incomodava. Porque eu falava, ok, eu entendo ela sim, ter a dor, mas por que tratar as duas diferentes? Tipo, tá sim, todo mundo tentando. A Feyre não tá fazendo mal a sim, você, ela tá tentando alimentar a família, fazer alguma coisa. Mas assim, exatamente. isso daí da Amber eu entendi. Eu entendi também, e eu gosto dessa relação da Amber com a Nesta. Eu também gosto muito, é uma das partes principais que eu gosto
muito da parte ambígua da Feyre, porque a partir de agora a gente vai ver uma Feyre um pouco mais cinzenta do que anteriormente, que ela tinha muito essa vibe tipo de heroína, salvadora, quebradora da maldição. Agora a gente vê uma Feyre muito mais humanizada no quesito de ter ali o lado que a gente não concorda, sabe? Ter o lado que a gente vai, beleza, ela quer que a Nesta saia daquela situação, ela quer ajudar a irmã, mas a gente não entende às vezes que a maneira de ajudar às vezes não é a maneira certa, sabe? Tipo, a gente fica querendo ajudar como a gente gostaria de ser ajudada, mas às vezes não é como a gente gostaria que a outra pessoa precisa, sabe? É uma Sim. coisa bem complexa, então eu gosto de ver essa parte, assim, se desenrolar, que a gente vai ver muito mais, inclusive, em Chamas Prateadas a partir de agora. E vai ser muito legal de ver. Então, a gente volta também pra essa vibe do Rhys, do Cassian e do Azriel, né? Que a gente vê que eles estão muito juntos ali no solstício, que a família inteira se reúne pra comer e tudo mais. A gente também vê que eles têm um momento juntos ali, né? Que o Rhys, o Cassian e o Azriel vão fazer uma coisa aleatória, gente. Eles vão lutar com. Ah, briga de bola de neve. Aham, eles vão Amor pega brincar. a Fairy e fala: vou te levar aqui pra você ver um negócio. Aí leva ela lá pra casa do vento e tá os meninos. E, tipo, eles não podem usar poder, não pode usar arma, Não, é nem só asa, nada. neve. Eles estão, tipo assim, só eles brincando de guerra de bola Sim. de neve. É ridículo, mas é bonitinho, É né? ridículo, mas é Bonitinho. fofinho. É Imagina fofinho. os guerreiros todos Ai, gostosões, assim, brincando brincando de de guerra de lutinha de neve. neve. Bem conto de É Natal, muito né? bom. Tipo, todos felizes. E a Ness tá sofrendo lá. Coitada. E a Nesta É sempre sofrendo. assim. Varian tava também, inclusive. Ele e a Amryn, eles ficam num negocinho, parece que os dois estão escondendo, assim, tipo, um relacionamentozinho deles que ninguém sabe, mas deixa eles com as coisinhas deles. Deixa eles com as coisinhas deles, é Deixa muito eles com bom. as coisinhas deles. Basicamente, eles têm ali um negócio, mas é muito veladinho, né? Uma É. coisa assim, bem. Ai. Mas Todo ela mundo tá dando sabe, todo mas dia, ninguém né? fica comentando. Quase pra ele. É, exatamente. Ela tá Entendeu? sendo feliz Tá lá. nem aí. A gente vê que o Rhys também deu presentes de solstício, né? De solstício não, de aniversário pra Feyre. Que ele lembrou do aniversário dela. Ele deu um Uhum. caderno de desenho pra ela e tudo mais. Que é, inclusive, uma coisa que ela sempre quis. Então, você vê que eles têm ali, né, um momentinho deles. A gente vê também o Lucien voltando lá pra Velaris. Que a gente vê que ele tava meio que um pouco ali no Tamlin, um pouco nas Terras Humanas. Meio que fazendo aquela ponte. E ele chega pra dar um presente pra Feyre e pra Elaine. E nesse é um dos momentos que, pra mim, só comprova que eles não vão ficar Eu juntos, fico com assim. dó, tadinho, que ele fica tentando dar Eu uns fico um pouco presentes. com dó Ele que também. deu a luva pra ela, né? Foi, ele que deu a luva. Ele deu uma luva de fazer jardinagem, que tipo, que nunca suja, que nunca rasga. E que nunca suja as Sim. mãos e não sei o quê, uma luva enfeitiçada. E a Elaine, tipo, ai, mas eu gosto de sujar minhas mãos. O que mais me alegra Sim, é poder encostar na terra. E ele, tipo sim. assim, luvas. A gente vai ver um laço de parceria que não vai ser aceito. É. Eu tenho certeza absoluta. E assim, é ainda mais forte porque você vê que em nada eles se conectam. Ele tenta e não é ali o que ela esperava. Então, Sim. querendo ou não, isso não vai rolar. Do jeito que tá, não vai rolar, Não vai pelo dar. menos assim. Exato. E ele se sente muito mal pela situação. E a gente vê de novo uma Feyre, na minha visão, assim, um pouco até maternal em relação a ele. Do tipo, querendo ajudá-lo, querendo deixar ele feliz, vivendo ali em Velaris, sendo que pra ele não é mais ali em Velaris que ele precisa Ele viver. tem que Ele não se sente sair, não tá parte. legal, tipo, tá sendo eu acho que tá sendo Exato. tóxico pra ele também, tipo, tá vendo todo mundo seguindo Tá. com a vida, todo mundo vivendo. Tipo, Elaine deu um presente pro Azriel nessa mesma noite, e foi um presente super que você tem que conhecer a pessoa, tipo, ela deu um pozinho que você pode misturar em qualquer Uhum. bebida, e ele tira, tipo, dor de cabeça, e ela: "Ai, é porque você sempre tá, fazendo assim na sua testa, então eu sinto que você sente muita dor de cabeça, porque esse grupo aqui dá muita dor de cabeça pra você", então, tipo, ela deu um Todo remédio. mundo deu risada nesse momento e ela, tipo Tipo, assim, e ele meu Deus, sério. aí o Lucien Ela assim, ó. repara muito nele. Sim. Exato, sabe. Então, tipo assim, coitado, ele tá se torturando, ele não devia estar participando dessas coisas, entendeu. Não. Vai encontrar com Vassa, com Júri, vai, entendeu. Eles devem estar bebendo, se divertindo em algum lugar, festejando. Não era pra ele Exato. E estar ele se ali. sente bem lá. Exato. Então ok, é isso, É. né. Tem que dar um jeito de quebrar esse laço. Eu acho que se quebrasse, seria melhor do que só, tipo, rejeitasse. Se tivesse uma magia que, tipo, quebrasse o laço, pra ele se livrar Sim. disso. Porque você imagina que tristeza ele viver numa prisão desse laço da parceria sem nunca ter reciprocidade. Muito triste. É triste.
É triste. Pra ambos os dois também. Eu acho que, na verdade, mais pro Lucien do que pra Elaine, né? Porque a Elaine meio que já aceitou a situação e não vai querer mesmo. Eu acho que seria muito bom também. E aí a gente vê que eles estão ali festejando a situação, cada um dando presente um pro outro e tudo mais. E de repente vem uma batida na porta e a Nesta aparece pra fazer parte dessa celebração, né? Uhum. E a gente vê que ela tem uma postura muito de pedra, assim, hostil, apática, apesar de ela estar ali, né? E Ela você vê veio que ela tenta. obrigada. Porque Ela veio a gente obrigada, vê que no assim. final desse capítulo, ela quando vai embora, a Feyre vai dar o dinheiro do aluguel e fala assim: "Ah, tá aqui comprometida". Então, tipo assim, ela literalmente só foi por obrigação, de pegar o dinheiro do aluguel dela. E tinha um presente pra ela, tipo, a Elaine deu um presente pra ela. A gente vai ver que, Sim, tipo assim, ela só vai tomar um vinho ali, depois ela vai embora. Mas o Cassian tinha também um presente pra ela. E essa cena sim. me doeu muito, gente. Fiquei com dó, porque ela saiu. Cassian foi atrás, olha, ele observa ela em tudo que ela faz. Ele é obcecado por ela, não tem como. Ele é Sim. completamente apaixonado por essa mulher. Então ela sai pela porta e ele vai atrás. E tipo, não, eu vou te acompanhar até em casa. Ela não precisa. Não, eu vou com você até lá. Não precisa. E tipo, acabou indo andando os dois. Aí foram andando e ele, tipo, ai, trouxe um presente pra você. Ela cagando na cabeça dele, tipo, como se ele fosse nada. E a gente tem Eu a. não quero presente, volta pra É, casa, volta pra volta, não casa. quero. A gente vê o ponto de vista dele e dentro dele ele tá tipo, ela me responde como se eu fosse nada. Como se eu fizesse Sim. nenhuma diferença na vida dela. E isso é muito triste. Tipo, ele vai estar com o presente na casa do cacete, inclusive. Deixa aí nos comentários qual era o presente. É, eu tava falando com a Mari que a gente não sabe que presente era esse. Eu acho que a única citação que a gente sabe sobre esse presente é que ele fala, e foi difícil de achar, mas eu consegui, não sei o quê. Uhum. Sabemos? Não, ele jogou no rio antes da gente saber o que era que tinha E dentro tava do tão bonitinho, negócio. embrulhado, eu fiquei com dó. Falei, ai, gente, Eu mas fiquei com dó jogou também. fora esse presente. Tacou, entendeu? Porque ela maltratou ele, entendeu? Ela tava puta da vida que É, teve que ficar gastando a bateria social ali com a família feliz até agora. E aí ele foi e tacou o sim. presente. Só que daí. E aí ele vazou. Só que, na verdade, ela, quando chega em casa, ela continua andando sozinha. Chega, bate a porta, tranca tudo, assim, tipo, ah, que raiva. E aí, tipo, ela fala: Eu sei que ele tá me observando, porque ele não foi com ela até a casa andando, porque ela não queria, e ela vai afastando, né, as pessoas dela, mas ele foi voando até ela chegar em casa. Mesmo depois dele jogar o presente, ela cuspir quase na cara dele, ele foi, entendeu? Porque ele é obcecado por ela, não Exato. tem como ele é apaixonado por ela. Ele é. E eu acho que é meio inevitável pra ele Não dá, também ele não querer consegue. ajudar, sabe? Sim. Querer tentar achar o que ele sabe que existe dentro dela, mas que tá muito, 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 muito Uhum. enterrado, assim. Ele Ele joga acho na que vai cabeça nesse dela, né, ímpeto. o pensamento desse momento que eles tiveram no caldeirão, né, de tipo, Sim, esse sim. sentimento, e tipo, ai, que eu meu arrependimento é de não ter tido tempo com você, tipo, Isso, na guerra, né? na Aquela guerra ele fala joga essa dele. memória nela, tipo, na cabeça dela, assim, Uhum. e ela cagou. E aí a gente vai pra família feliz, a gente volta pro povo da família feliz, porque é o momento em que o Reese e a Feyre estão lá, juntos, no chalé, que eles já estiveram juntos, inclusive. E ela modifica. Umas coisas aleatórias, gente, que é importante, mas não é também, porque ela modifica as tatuagens da palma da mão dela para o Ramiel, né, com as estrelas, a insígnia da corte noturna. Tem um hot lá e tal. Ah, é esse, Eles ficam né, tudo da parede, conectados. né. Nossa, ela tava prometendo, na verdade ele tava prometendo, tinha tempo pra pegar ela na parede, entendeu. Uhum. Ai, incrível. E aí, ele Muito foi e bom, falou inclusive. ele falou assim: "Vou com tudo, hein". Foi tipo assim, aí ela: "Pode ir, Aham. hein". Aí ele: "Como?". Aí ela: "Derruba os quadros". Aí ele vai lá e derruba quadro. Aí tudo Forte, cara hein? forte pra derrubar a parede, tipo Forte. assim, destrói a Aham. casa. Engraçado que esse livro é esse hot que faz a gente dar mais estrela pra esse livro, É, inclusive, eu porque dei 2 e fora meia isso, pelo hot, porque de resto não valeu a pena. adorei. E a gente vê que o Reese até volta lá no Tamlin de novo, ele conversa com ele, daí que a gente vê que ele tá, sabe, meio que implorando por perdão, né, tendo esse resquício de noção das coisas. A gente vê que tem um momento que a gente fica meio assim da Mor, inclusive, porque ela tá cavalgando e ela vai, até uma propriedade que ela comprou há muito tempo atrás, que é isolada e que ninguém sabe que ela tem, que se chama Athelwood.
né? Que é ali próxima das Colinas Nevadas, né? E você vê que a gente vê um POV meio dela, da personalidade dela, sabe? De como ela tá ansiosa pelas novas coisas que vão vir. Mas que ao mesmo tempo é uma coisa meio que neutra, porque não tem muito, não diz muito pra o que veio, sabe? Ela tem ali aquela propriedade. Eu acho que mostra um pouco que ela sonha em ter paz, que ela sonha em ter alguém pra morar ali com ela, pra viver uma vida de calmaria, de paz pacificadora, mas que até então ela não tem perspectiva alguma de toda essa situação. Então, Sim. é algo bem amplo, assim. E aí a gente vê que a Feyre tá no estúdio novo dela, que ela tentou comprar aquele estúdio da família dessa Polina, né? Que foi a artista que morreu na guerra. Mas que a família não quis comprar, ela só deu pra Feyre, né? Falou assim: olha, pode ficar pra você e tudo mais. E ela chama a Ricina pra ser a sócia dela naquele lugar. Dizendo que ela queria amparar as pessoas que sofreram pela guerra, que queriam ajudá-las a tirar aquilo do interior delas, assim, porque é algo muito forte pra se conviver. E elas topam e elas vão começar a dar aulas gratuitas, né, pra todo Fazer mundo. terapia, né? Fazer terapia artística. Exatamente. É essa vibe. Era bom a Nesta começar a fazer uns quadros também, cara, ver se dava um. Era bom, né? Entendeu? Vamos ver se. Podia ter uma terapia pra Nesta, entendeu? Pra Se bem que poder- ela lê, né, amiga? Ela é uns hot, Oh, é às vezes verdade. funciona, Inclusive, né? a Elaine deu um livro pra ela no solstício. No solstício de Aham. inverno, é isso é. Ela Isso, ganhou um solstício- livrinho. solstício Aí ela só olhou de pro inverno. presente dela e... Ah, obrigada. Tipo, Sim, pesado. Inclusive, eu não sei aqui, mas eu acho que pulou um. Eu pulei, eu acho, sem querer, um POV dela. Depois que ela conversa com Cassian, ela vai pra casa dela e a gente vê esse POV dela batendo a porta. E ali naquele ambiente escuro, longe de tudo, muito frio, e a gente vê uma perspectiva, um lírio, assim, um breve resquício de como ela tá se sentindo. E aí que a gente até começa a entender um pouco da situação, porque ela diz muito sobre o vazio, sobre o nada, que ela está vazia, ela não consegue sentir qualquer tipo de sentimento. O único sentimento que ela tem um pouco mais forte é a raiva, que às vezes vem em doses poucas ou grandes, enfim, mas a gente vê ela num conflito muito grande de não sentir absolutamente de nada. E aí você até consegue entender um pouco dessa busca dela por bebida, parceiros, né? Tipo, de sexo e tudo mais. E você vê que ela tá tentando buscar sentir algo no meio de tanto nada, de tanto vazio que ela tá sentindo depois da guerra, depois do que aconteceu. E eu acho que Em toda- até essa felicidade da família feliz incomoda Incomoda. muito ela, porque ela fica tipo, cara, eu não consigo sentir nada. E não é uma coisa que ela tá conseguindo controlar. Eu acho que Sim. aqui ela já começou a mostrar, porque a Sarah J. Maas, ela disse que o livro da Nesta, né, que o próximo livro é o da Nesta, a gente vai ver toda essa cura dela, era um processo muito pessoal dela de sair de uma depressão. Então a gente vai Sim. ver resquícios já aqui do início. Na verdade, a gente vai ver pedacinhos dessa depressão da Nesta sendo retratada aqui. Mas eles não vão usar essa palavra porque, né, não sei, o pessoal férico Não existe, acho, nesse universo, não sabe? É existe. tipo. Mas ela está completamente deprimida. Isso, completamente. Eu acho que a Sarah J. Maas trata mais pra gente a A sensação sensação. de estar em depressão. Eu assim, acho do que ela consegue fazer a isso palavra, muito né? bem, tipo. E Muito. ela. E esse negócio dela, dessa autodestruição, é uma culpa muito grande. Porque, por exemplo, a gente, quando vai julgar a Nesta, a gente vai e julga ela e aponta. E tipo assim, ai, porque É. não sei o quê, e ela era assim, ela fez aquilo. Ela também tá igual pra ela mesma. Ela também não tem carinho consigo mesma. Ela também não tem esse amor consigo mesma, porque ela não tá conseguindo sentir nada. E ela tá se culpando por não sentir nada. Então, ao mesmo Sim. tempo dela tá vendo, eu sinto que ela sabe o que ela tá fazendo. Eu sinto que ela vê que as pessoas estão tristes por ela não estar ali, por ela não estar feliz, na mesma vibe, por ela não ser Sim. uma outra pessoa. E ela começa a se culpar também por isso. E aí vai pesando em cima do vazio dela. Então ela só vai cada vez Sim. afundando mais, cada vez ficando mais, tipo, eu vou beber, me afundar nas coisas, porque eu não quero estar lúcida, eu não quero pensar, eu não quero estar no presente, eu preciso, tipo, escapar disso aqui, porque Sim. não tá bem. Tipo, ela não consegue estar bem. Sim. Por isso que eu digo, muita gente fala assim: eu não vou ler o livro da Nesta porque não gosto da Nesta, não sei o quê. O livro da Nesta, eu tenho meus poréns com a fantasia dele, Uhum. mas
o crescimento pessoal dessa personagem no próximo livro é uma das coisas mais bonitas de você ler nessa vida, assim. Sim. É uma vitória, uma cura bonita. É impossível você não sentir empatia com a Nesta durante Sim. todo esse processo, assim. Eu ainda, Então, vale assim, a pena ler. não é uma das minhas personagens favoritas e eu não tenho. Também não. Tipo assim, Também eu não. não gosto muito do livro da Nesta, não porque eu não gosto da Nesta, não. É porque eu acho que o livro, ele é muito longo, sem necessidade. Eu acho que a Sarah J. Maas Sim. encheu linguiça e eu acho que muita coisa ali não fez sentido pra mim, da forma como ela desenvolveu, e eu fiquei com tédio em vários momentos. Mas o romance desse livro, junto com esse desenvolvimento pessoal da Nesta, que eu acho que foi a única coisa que me fez dizer, poxa, lê esse livro. Ele não é um livro Sim. ruim. Apesar de eu não ter Sim. gostado muito, ele ainda assim valeu a leitura pra mim, porque é algo muito bonito, mas eu acho que ainda tá em aberto. Eu acho que a Nesta ainda Sim. vai chegar lá, entendeu? Porque ela, talvez a gente não conheça a Nesta ainda, porque a gente só conhece a Nesta deprimida, tipo, vivendo com uma doença, vivendo com uma Sim. dificuldade ali, o cérebro dela não consegue produzir serotonina, entendeu? Então, a gente Sim. não tem ainda o contato com a Nesta curada 100%. A gente tem ali o desenvolvimento, a gente vê o que ela conseguiria chegar, né? As relações que ela consegue fazer com esse início da cura dela. Mas a gente ainda não consegue ver Sim. ela 100%, tipo, feliz consigo mesma, se amando, Sim. sabe? Então eu acho que o próximo vem isso, e eu acho que aí a gente, quem não gostou ainda da Nesta, eu acho que aí não vai ter como. Acho que É. todo mundo vai conseguir gostar dela, porque vai Ou fechar pelo isso, menos né? entender, sabe? Pelo menos Exato. entender e falar, não, Exatamente. beleza, eu entendo a situação que ela passou, sabe? Exatamente. E aí a gente vai finalizar esse livro bem fofinho, de todas as formas, porque a Feyre começa a dar aula com outros artistas também lá naquele estúdio. E ela dá aula pra crianças que passaram pela guerra, crianças que estão sofrendo com esse pós-guerra, né? Uma coisa bem fofa, bem solidária mesmo, com Sim. todo mundo que vive ali em Velares, né? E a gente vê o Rhys levando a Feyre até um lugar próximo do rio Sidra, né? Que é o rio que Sim. corta Velares. Mostrando pra ela que ele comprou ali aquela propriedade que está naquele terreno que está ali na beira do rio. E que Uhum. vai ser a nova casa dele, já que todo mundo fala que não quer ir pra Casa do Vento, porque é muito longe. Não quer Uhum. ir pra outra casa da cidade, porque não comporta todo mundo. Então, eles vão fazer uma casa nova, que vai abrigar todas as pessoas que a Feyre gostaria de abrigar dentro daquela Sim. casa, né? Tipo, da família deles. E que, provavelmente, eles vão fazer pra um quarto de bebê naquele local também, porque… Inclusive, eles já fizeram os planos, agora eles estão começando a querer engravidar, entendeu? E eles Aham. até têm o capítulo de vamos começar a tentar agora? Não estão tomando mais Exato. anticoncepcional, gente. Então vem aí, Não. baby. Vem aí, baby. Não posso Vem falar. aí, baby. Vem aí, baby. Baby Reese. Baby Reese, entendeu? Baby Aham. Reese, vem aí, entendeu? Então, ela olhou A pra Feyre… ele olhou pra ela. Vamos fazer um bebê? Aí ele, Aham. vamos fazer um bebê. Sim, a Feyre seguiu os passos de Mari Magrani. Ai, E que agora linda. vai ter um neném também, Vai ser ó. lindo. Se tudo der certo, ela vai conseguir ter um neném. Vai dar certo. A gente vai ter que esperar o próximo livro pra gente Sério. acompanhar esses próximos E é capítulos. isso. E eles vão encerrar com aquela frase: as estrelas que… Ih, eu tô As estrelas que ouvem e aos sonhos que são atendidos. que são atendidos. Que lindo. E finalizamos. E é isso, gente, um conto de Natal, entendeu? Sim. E a gente falou tudo isso pra você não precisar ler. Exato, não precisa. Esse aí não precisa. Mas deixa aqui nos comentários a resposta pra essa pergunta. O que tinha na caixa de presente do Cassian? O que é que ele vocês comprou pra acham? Nesta? Deixa aí, às vezes, amiga, às vezes no próximo livro vai falar e a gente não lembra. É verdade. Às vezes tá eu não falando. lembro. Eu não lembro, não. Eu tô lendo Eu de não novo. lembro. Eu acho que não, Amiga, se eu sabia? ler um Mas livro vamos hoje, ver. semana que vem, eu não sei mais o nome de ninguém. Não lembro de que tá lá. Eu nada. não lembro nada. Entendeu? Pra mim. Eu faço o básico pra contar aqui pra vocês. De resto, meu isso. filho, não me De peça. resto, ó, gravei esse episódio aqui. O compartimento tá sendo esvaziado pra colocar um outro. Eu vou começar a ler outro, entendeu? Então, assim. É isso, cara. Fiquem com isso aí. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, vai ler Chamas Prateadas, que é os próximos episódios aqui do Sim. podcast. E vamos rumo a Cotar 6. Vamos lá. A gente vai ler Cidade da Lua Crescente todo. Não se preocupem, gente, porque eu vou tirar a licença maternidade. Eu vou, mas os episódios vão estar todos gravados. Então, vocês vão ter Amém. episódios, entendeu? Não vai faltar nada. Vai todo mundo ter tudo.
Máquinas de Vencer durante junho e Máquinas- julho. É isso. E agosto até a Mari ter filho. Depois vocês esqueçam a Mari. Só Mas no- vocês só ainda- fica assistindo vocês os ainda vídeos. vão tá vendo aí. Mas vai dar certo. É. A gente vai ter isso, lógico conteúdo que vai. maternidade. É o que eu vou estar podendo oferecer. Eu vou acompanhar muito, cara. Vamos estar bem Cara, no deixa eu Baby falar. Tá acabando o episódio, mas eu só quero falar um negócio. Eu sou louca por aqueles episódios, aqueles reels que as pessoas gravam assim, rotina noturna com o meu bebê. E aí a pessoa Ai. grava todos os pontos, assim. Eu adoro. Dá um trabalhão, eu acho. Ai, amiga, mas mas eu ó, adoro. você é igual um zumbi levantar, aí liga a câmera, aí deita de novo e levanta. Pois é. Aí- Mas assim, por isso que tem marido, eu acho. Ah, Aquelas- é verdade. Eu posso jogar nas costas do dessa meu questão. marido. Olha, nem pensei nisso. Eu dou pouca coisa pra ele fazer, coitado. Tô dando pouca demanda pra ele. Vou jogar nas contas dele também. Eu vou dar uma câmera em cada lugar do meu quarto, entendeu? 24 horas Pra gravar o baby. toda a situação. O baby é o aí levanta reality do assim, ó. Baby Reels. Eu vou acordar assim, ó. Pelo amor de Deus. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai ser muito legal. E É é isso, gente. Um beijo Um beijo e a até. próxima.